Que todos os ouvintes tenham um dia e uma semana abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num dilema que, olha, parece universal. Aquela correria, sabe? Tentar dar conta de tudo e no fim do dia a sensação de esgotamento é quase constante. Uhum, totalmente. E a fonte que a gente tem em mãos hoje sugere uma coisa interessante, que talvez o problema não seja o volume de tarefas, mas a ordem em que a gente coloca as coisas, especialmente na vida espiritual. Exato. A gente vai analisar o capítulo 45 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. O nome do capítulo é O Segredo de Priorizar a Intimidade. E a nossa missão aqui é, desvendar uma ideia bem provocadora. A de que a nossa tendência de inverter os dois maiores mandamentos pode ser a raiz do nosso cansaço. O que é fascinante nisso é como essa ideia vai na contramão de quase tudo que a gente ouve sobre produtividade, né? Sim. Cultura, seja ela qual for, empurra a gente para o fazer mais. E o texto propõe o oposto, que a fonte do nosso poder importa infinitamente mais do que a lista de tarefas. É uma provocação sobre onde a vida com propósito realmente começa. A premissa é que a sequência das prioridades não é um detalhe, é o motor de tudo. Exato. Não é sobre fazer as coisas certas, mas fazê-las na ordem certa. E ele vai direto à fonte disso, lá em Mateus 22, quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. E a resposta é clara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro. O primeiro e grande mandamento. Ele enfatiza isso. Isso. E só depois ele acrescenta: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo. O autor martela numa tecla que parece óbvia, mas que a gente esquece. Existe um primeiro e um segundo. E essa distinção é crucial. A palavra que Jesus usa, semelhante, pode enganar a gente. Como assim? A gente pode pensar que são, intercambiáveis, que dá para fazer os dois ao mesmo tempo com a mesma energia. Mas a hierarquia é explícita. O argumento do texto é que o segundo mandamento só pode ser cumprido de forma saudável, sustentável, quando a gente está transbordando do primeiro. Tentar servir água de um copo vazio. Exatamente. Tentar amar os outros sem antes estar cheio do amor de Deus é isso. O resultado inevitável é o esgotamento. E isso leva a uma crise de identidade, não é? A gente começa a se definir pelo que faz para os outros ou para Deus em vez de quem a gente é nele. Precisamente. Essa mudança de identidade de obreiro de Deus para aquele que ama a Deus é o cerne da questão. Parece sutil, mas é uma revolução interna. E por que isso é tão revolucionário? Porque a nossa cultura valoriza muito o fazer. A nossa identidade muitas vezes é o nosso currículo, né? O que a gente produz. E no ambiente de fé, isso vira ministério, serviço, atividades. O texto argumenta que o trabalho do Espírito Santo é, antes de tudo, solidificar em nós essa identidade primária de amantes de Deus. Entendi. A gente é alguém que ama a Deus e, como resultado, trabalha para Ele. Isso. E não o contrário. E essa ideia de identidade me leva a pensar, onde que ela é formada? O autor é bem claro que não é em campo, sabe? Durante o trabalho. Ele aponta para o que chama de lugar secreto, aquele tempo de intimidade, como o único lugar onde essa identidade pode ser incubada. Exato. E o jeito que ele descreve isso é um golpe direto na nossa cultura de multitasking. Pois é. A gente se orgulha de otimizar o tempo, né? De orar no trânsito, ouvir um sermão enquanto lava a louça. Mas o texto diz que para a intimidade, essa otimização pode ser um veneno. Ele adverte que comunhão apressada simplesmente não funciona para construir profundidade. Intimidade requer atenção plena, exclusiva. E tem uma promessa aí no meio, né? Sim, e é poderosa. A resposta de Deus, segundo ele, é explosiva quando ele recebe a nossa primeira e melhor energia, não os restos do nosso dia. E essa questão da primeira e melhor energia é o gancho para uma experiência pessoal que ele compartilha. É de uma vulnerabilidade enorme. Ele conta que percebeu que tratava seu tempo com Deus como um posto de gasolina.
É uma imagem muito forte. Fortíssima. E o que torna essa analogia tão poderosa é que ela expõe uma falha muito comum. Esse pensamento utilitarista que a gente aplica até na fé. A gente deixa de perguntar como posso me conectar com Deus. A pergunta vira: o que eu preciso de Deus para poder fazer o meu trabalho? A relação vira transacional. O lugar secreto vira um mal necessário para abastecer o tanque. É uma autoavaliação brutal, né? Porque é muito fácil cair nessa armadilha sem nem perceber. Uhum. A gente começa a medir o sucesso do nosso tempo devocional pela inspiração para o próximo sermão, para a próxima reunião, e não pela conexão em si. O autor confessa que o verdadeiro amor dele não era Deus, era dirigir o carro, a correria das realizações ministeriais. A adrenalina do serviço tinha virado o prazer dele. E a dor que ele descreve ao ter essa epifania é palpável. Ele conta da oração de arrependimento, pedindo a Deus que se tornasse o amor número 1 da vida dele. E a partir daí, o texto explora como, na visão do autor, Deus age para corrigir essa inversão de prioridades na gente. E a resposta no caso dele foi bem radical. Ele conta que Deus simplesmente tirou seu ministério. Para alguém que dedicou a vida a isso, soa quase como uma punição, não acha? Pode soar, sem dúvida. Mas na lógica do texto, é uma cirurgia. Dolorosa, mas necessária. Para remover o que tinha se tornado um tumor na identidade dele. Faz sentido. Ao remover a atividade, Deus abriu espaço para ele construir um relacionamento baseado em quem Deus é e não no que ele fazia para Deus. Mas ele diz que nem sempre é tão drástico. E talvez a outra tática que ele menciona seja ainda mais comum e mais difícil de diagnosticar. Que é quando Deus não tira o trabalho. Exato, mas tira a alegria do trabalho. Nossa, isso é mais sutil e talvez mais assustador. A pessoa continua fazendo a mesma coisa que sempre amou, mas de repente tudo fica seco, empoeirado, sem vida. Exato. A atividade que antes dava energia vira um fardo. Algo que se tem pavor de fazer. Isso. Essa perda de satisfação funciona como um alarme no painel do carro, sinaliza que o combustível está vindo do lugar errado, mostra que a pessoa estava se alimentando do sucesso das obras e não do amor de Deus. E isso te leva a outro ponto muito forte que ele aborda. A ideia de que o próprio ministério pode se tornar um vício. O vinho do ministério. Exato. Ele descreve essa experiência de ver a graça de Deus fluir através de nós como algo inebriante. É uma sensação poderosa mesmo. Ver vidas sendo mudadas, sentir que se está fazendo a diferença. E ele deixa claro que não tem nada de errado em se alegrar com isso. O perigo é quando essa alegria vira um vinho viciante. Que substitui o vinho do amor de Deus. É uma distinção fundamental. É a diferença entre se alegrar com o que Deus faz através de você e se alegrar em Deus. A primeira é boa, mas é volátil. Totalmente. Depende de resultado, de feedback, do sucesso. A segunda é estável, porque se baseia no caráter imutável de Deus. E quando a primeira vira a fonte principal? E a gente fica viciado nos altos e baixos do ministério e perde a estabilidade que só a vida interior pode dar. Ok, então o diagnóstico está claro. A gente inverte as prioridades, se vicia nos resultados do trabalho e se esgota. Qual é a saída? Como se reverte isso? A resposta que o autor propõe é um retorno radical ao foco. Ele nos chama a ser pessoas de uma coisa só e busca na Bíblia figuras que encarnaram esse ideal. O primeiro exemplo é o rei Davi, que no Salmo 27 diz: "Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor." A uma coisa de Davi era buscar a face de Deus. Exato! Depois ele cita o apóstolo Paulo, que em Filipenses escreve: "Mas uma coisa faço", direcionando toda a energia dele para o alvo. E claro, o exemplo clássico de Maria de Betânia, que enquanto a irmã Marta se ocupava com um monte de tarefas, escolheu sentar-se aos pés de Jesus. E Jesus diz que ela escolheu a boa parte, a uma coisa necessária. É interessante como ele junta esses três. Davi, um rei guerreiro, Paulo, um intelectual incansável, e Maria, uma mulher em casa. Tão diferentes,
mas com o mesmo centro. Exatamente. O que mostra que essa busca pela uma coisa não é sobre um tipo de personalidade ou vocação. Não é sobre ser um monge ou um ativista. É sobre uma decisão interna do coração, Uma decisão acessível a qualquer um. em qualquer circunstância. A de priorizar o relacionamento de amor com Deus acima de todas as outras coisas. Mas o autor alerta que tomar essa decisão é o começo de uma batalha. Ele diz, e a frase é forte, que o inferno inteiro militará contra quem decide se tornar uma pessoa de uma coisa. Isso é muito real, não é? Parece que no dia que você decide separar 30 minutos a mais para essa prioridade, é o dia que o cano estoura, o filho fica doente. E o chefe liga como emergência. Sim. O texto sugere que as circunstâncias, as demandas, a lista de tarefas, tudo parece se multiplicar para tirar a gente desse foco. A urgência sempre tenta sabotar a importância. Totalmente. Mas a promessa para quem persevera também é poderosa. O autor diz que essa pessoa se torna uma arma perigosa nas mãos de Deus. Alguém que opera não com a própria energia, que é finita, mas energizado direto pelo relacionamento de amor com Jesus. Alguém aceso com paixão. E ele conclui essa linha de raciocínio com uma analogia final, a da candeia, baseada em Mateus 5. A passagem diz que ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas num lugar alto, para iluminar a todos. Certo. E como ele aplica isso? De uma forma bem provocadora. Ele diz que se o fogo do nosso amor por Deus for puro, ou seja, se a nossa motivação principal for Ele, e não os resultados do ministério, então Deus mesmo vai nos colocar em um lugar apropriado, para que essa luz alcance o máximo de pessoas. E qual é a contrapartida disso, se a luz não for pura? A contrapartida é a parte mais desafiadora. Se a nossa luz for impura, se a nossa energia e motivação vierem em parte do vinho do ministério, do aplauso, dos resultados, aí o Senhor, segundo o autor, colocará essa luz debaixo de uma vasilha. Uau! E a ideia não é de punição, mas de proteção. Deus limitaria a influência dessa pessoa para não exportar a impureza do amor dela para o resto do corpo de Cristo. É uma ideia muito forte sobre como a nossa motivação interna determina o alcance da nossa influência externa. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. A gente geralmente pensa em como ampliar nossa influência, e o texto diz que o caminho para isso é purificar a fonte. O resto é consequência. Então, o que tudo isso significa na prática? Acho que o texto nos deixa como uma ferramenta de autoavaliação bem direta, uma pergunta que o próprio autor se faz. Fico aliviado quando o meu tempo devocional termina? Essa pergunta é um termômetro perfeito. Se a resposta for sim, é um sinal de que provavelmente a gente está no modo posto de gasolina, cumprindo uma obrigação para poder voltar para o que realmente nos dá prazer. É isso. A grande lição é que a estabilidade e a pureza da nossa vida não vêm dos altos e baixos da nossa performance, mas de uma vida interna sólida, centrada na única coisa que importa. Exato. Fica claro que a fonte da nossa realização e identidade é o que determina a pureza e, consequentemente, o alcance da nossa luz. Com certeza. E, com base nessa ideia de que Deus às vezes remove a satisfação de uma atividade para realinhar nossas prioridades, fica uma reflexão. A fonte de hoje foca muito no ministério, mas essa lógica pode se aplicar a qualquer área. Se uma carreira, um hobby ou até um relacionamento que antes era fonte de alegria, hoje parece um fardo vazio, o que essa mudança de sentimento pode estar sinalizando? Sinalizando sobre a verdadeira fonte que o alimenta. Exato. Talvez a fonte superficial tenha secado, apontando para a necessidade de buscar uma mais profunda. Uma pergunta que certamente vale a pena ponderar. No nosso próximo encontro, continuaremos a nossa exploração do livro Segredos do Lugar Secreto. Deus abençoe todos os ouvintes.